Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra. Capítulo 5, versículo 1 e diante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram o corpo, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. E a igreja diz: amém. Fala conosco, Deus, nessa manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estarei falando nessa manhã sobre como encarar as coisas de Deus. Porque existe uma forma da gente encarar as coisas de Deus. E a gente sabe que tem tempo certo para todas as coisas, né? Tem o tempo de se divertir, tem o tempo de trabalhar, de estudar, de descansar. E de acordo com o tempo, a gente encara esses momentos. Por exemplo, em momentos de divertimento, você não vai encarar com a seriedade de um trabalho. No trabalho, você não vai encarar como se estivesse se divertindo. Então, a cada momento exige que você tenha uma postura diferente. Você não vai ter a mesma postura o tempo inteiro. Então, quando você está com o seu filho, você não vai estar com ele como se estivesse com um adulto, porque talvez ele nem entenda o que você queira dizer. Então, é necessário pedir a Deus sabedoria de como a gente discernir o tempo que a gente está. Porque senão a gente vai acabar errando. Por exemplo, eu conheço pessoas que não aguentam entrar numa casa que tem luto. Não aguenta, porque entra e começa a rir. Não é estranho isso, né? Entra e não aguenta ver o morto, ver o pessoal chorando e rir. Então, assim, é um descontrole que a pessoa tem. Então, fazer isso parece que você está menosprezando aquelas pessoas que estão tão sentidas por causa do luto. Não é verdade? Então a pessoa tem que ter aquele discernimento de onde é que ela está pesando, porque senão ela vai poder estar fazendo coisa errada. E nesse texto aqui, no texto que nós lemos, esse casal aqui, ele não soube encarar as coisas de Deus da forma correta. Quando você abre o texto, quando você olha para o texto, você vê que
o preço que eles pagaram por abordar as coisas de Deus de forma incorreta foi um preço muito grande. Eles morreram. Isso foi um temor, como diz aqui o versículo 11, foi um terror para aquele povo todo. Eles olharam e viram aquela cena que morreu o marido, morreu a mulher, e bastou uma palavra do apóstolo, todo mundo ficou assustado. Imagina, eu estou pregando aqui, de repente eu digo alguma coisa e algum vaso simplesmente morre. Olha o susto. Misericórdia, Jesus. Não é? E isso aí aconteceu lá e o pessoal ficou chocado com aquilo. Agora, qual foi o problema? Foi a maneira como encararam. Porque, olhe para o texto, você vai ver que Ananias e Safira eram crentes, eram servos. Eles faziam parte da igreja. Estava vendo, se você ler o capítulo anterior, capítulo 4, estava havendo um movimento tremendo. A Bíblia diz que tinha um homem, capítulo 4, versículo 36 e 37, tinha outro vaso, eu não sei se eles tentaram imitar esse homem, mas Barnabé, ele vendeu umas propriedades que ele tinha, e ele trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Eu não sei se eles quiseram imitar a Barnabé, porque o que a gente teve no capítulo 5 foi que eles pegaram uma oferta e disseram: olha, nós vendemos e estamos te entregando tudo. É o que a gente entende. Estamos te entregando tudo. Só que eles não estavam entregando tudo. Eles reservaram a parte, pensando que podia mentir para o Espírito de Deus. Aí na hora o Espírito de Deus toma Pedro, fala a verdade e os dois morrem. Agora, o que foi que houve? Eles não encararam as coisas de Deus, não abordaram as coisas de Deus da forma correta. E por causa disso, eles simplesmente morreram por causa dessa situação. Então, existe uma forma, irmão, de nós encararmos as coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas não devem ser encaradas de qualquer forma, não devem ser encaradas de qualquer jeito. As coisas de Deus, elas devem ser levadas com a seriedade que exige. Ela deve ser levada com a reverência que exige. É tanto que o apóstolo Paulo, quando estava falando como deveria ser o culto na igreja de Corinto, no finalzinho ali do capítulo, ele diz: olha, tudo seja feito, porém, com ordem e decência. Eu acho que é o capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios. Tudo seja feito com ordem e decência, porque o que estava havendo na igreja de Corinto era uma verdadeira bagunça. Na hora da ceia, um tomava na frente do outro, todo mundo se atrapalhava, e chegava ao caso de, na hora da ceia, o irmão ficar embriagado, na hora da ceia. Você tem ideia de como chegou o nível daquele povo. Ou seja, estava sem discernimento nenhum. E existe uma forma de encarar as coisas de Deus. E eu quero, meus irmãos, nessa manhã, olhar para esse texto e ver como é que deveria ser encarado, como é que deveria ser feito. Então, pelo menos 3 ideias a respeito de como encarar as coisas de Deus a gente vê aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que as coisas de Deus devem ser encaradas com verdade. Diga assim comigo: as coisas de Deus devem ser encaradas com a verdade. Dá para dizer glória a Deus aí ou está difícil? Porque talvez esse seja um dos grandes problemas no meio cristão, é de que as coisas de Deus não sejam encaradas com a verdade que lhe deveria ser feito. Quando o apóstolo Pedro, ele adverte Ananias, ele chama a atenção para a falta de verdade. 2 vezes ele fala isso, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Ele diz assim, 3, quem está ligado aí na palavra: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, para que mentistes ao Espírito Santo. Essa é a primeira menção. Então, o problema de Ananias e de Safira foi encarar as coisas de Deus com a mentira. Aí ele diz aqui, ó, reservando parte do valor, ou seja, ele deve ter dado uma parte e deve ter, ó, isso aqui foi tudo, eu vendi e te dei tudo. Aí mentiu. Aí versículo de número 4, conservando porventura não seria teu, ou seja, o dinheiro é teu, tu faz o que quiser. Agora o que não pode é pegar esse dinheiro e dizer: ah, isso é tudo que eu tenho, e entregar como se Deus não soubesse, como se Deus fosse enganado, como se Deus fosse ludibriado. Aí ele diz: conservando porém não era teu, e vendido não estaria em teu poder, ou seja, você não podia fazer o que quisesse com esse dinheiro.
Aí ele continua: como assentaste esse desígnio no teu coração? Como é que você pode fazer uma coisa dessa, pensando que ia passar batido, pensando que ninguém ia saber, pensando que as coisas de Deus é feita assim, a toque de caixa, é feito de todo jeito? Não mentiste a homem, mas mentistes a Deus, porque as coisas de Deus, elas devem ser encaradas e feitas com verdade. Quem pode dizer glória a Jesus aqui nessa manhã? Então, o negócio, irmão, é que as coisas de Deus, elas devem ser encaradas assim, porque os enganadores, os mentirosos, aquelas pessoas que enrolam os outros, elas não permanecem firmes na casa de Deus. E quem é que permanece firme na casa do Senhor? A Bíblia nos dá uma orientação lá no livro de Salmo, capítulo de número 101, se não me falha a memória, diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Ou seja, os olhos de Deus, ele busca quem é fiel na terra. E quem é? E quem sabe Deus não está com seus olhos aqui nessa manhã. Quem sabe Deus não está olhando aqui nessa manhã e já dizendo ao seu coração: meu filho, minha filha, eu quero você na verdade, eu quero você na minha presença, fazendo as coisas em verdade. Quem pode dizer glória a Deus? Às vezes a gente tem problemas, irmãos, no meio cristão, até por causa da mensagem. A mensagem, ela precisa ser uma mensagem verdadeira. Não pode ser uma mensagem enganosa. Me lembra muitos anos atrás, quando eu era líder na congregação Batista Betel, no Mutirão. Eu me lembro de um varão que eu estava conhecendo, tinha acabado de chegar, estava conhecendo todo mundo. E minha tática, quando eu chegava numa igreja, era simplesmente essa: primeiro, conhece todo mundo. Depois de conhecer todo mundo, quem da tua família não é crente? Aí as pessoas apresentavam, a gente ia lá, pregava e ganhava para Jesus. Aí depois eu perguntava para o povo: bom, vamos lá, e quem você conhece que não é crente? Aí saia visitando todo mundo e o pessoal ia dando glória a Deus, aleluia, e a gente ia enchendo a igreja. Então, quando eu fui lá, uma das primeiras pessoas foi um varão, um obreiro que tinha. E aí eu perguntei, eu não tenho família aqui, mas tem amigo que tem. A gente começou a evangelizar e saiu para evangelizar. Num desses dias, ele começou a pregar o evangelho. Eu comecei, Jesus, ele está enganando esse varão. Porque ele começou: olha, meu filho, você precisa aceitar Jesus. Porque sabe o que acontece? Essa casa aqui é tua? Ele disse: não, por exemplo, pois é tua, está pagando aluguel? Estou pagando aluguel. Pois é, quando você se converter, Jesus vai te dar uma casa. Aí ele disse: rapaz, eu não estou vendo carro na garagem. Tem carro? Não. Ele disse: tem não. Pois é, meu irmão, Jesus vai te dar o carro. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí ele disse: irmão, e aí, tu está trabalhando? Eu disse: não, eu estou, mas não, Jesus quer fazer de você um empresário. Então ele começou a dizer um monte de coisa. Sabe que ele começou a oferecer o evangelho assim: se você se converter, vai ter carro, vai ter casa, vai ter dinheiro, vai ter isso. E eu pensando comigo, Jesus, muitas vezes, quando o cara se converte, o que ele tem mais é prova, né? Não é verdade? Ele não é cristão, parece que não acontece nada. Aí a partir do momento que ele diz assim: eu quero Jesus, aí pronto, começa a tribulação. Aí uma vez uma pessoa perguntou: mas pastor, por que isso? É porque antes você era morto, e morto não sente nada, morto não sente dor, morto é morto. Mas a partir do momento que você recebe a vida que está em Jesus, aí você começa a sentir as coisas. Eu chamei o varão, disse: varão, vem cá. Varão, não é assim que se prega não. Mas é assim, rapaz, Jesus não pode dar não. Eu digo: pode, mas tu tem certeza que ele quer dar? Aí ele: eita, rapaz, e como é que eu prego então, irmão Maurílio? Como é que a gente faz para pregar? Aí eu disse: varão, o certo é você falar o seguinte: você fala que a pessoa precisa se arrepender por causa do pecado e precisa da salvação por causa de Cristo Jesus. Faça isso que a mensagem está sendo falada. Diga que ela precisa, você precisa se arrepender por causa do pecado e você precisa da salvação, e ela só vem através de Jesus. Aí ele começou a modificar a pregação, a gente começou a ganhar almas, e as almas que vinham, elas não se firmavam no que elas podiam ter no reino, mas elas se firmavam na obra sacrificial de Jesus Cristo. Quem pode levantar as mãos aí e dizer glória a Deus? Então, a mensagem, ela deve ser falada com verdade,
Porque muitos há que podem vir para a igreja, que podem vir para o evangelho e vir da maneira errada. Vir porque foi falado errado, vir porque foi ensinado tudo errado a essa pessoa. E aí ela não se firma. Porque quando a pregação é, olha, venha para cá que você vai ficar rico, que você vai ficar assim e você vai ficar assado. Aí a pessoa entra e vai dizer assim, agora eu quero ver. Aí quando ela vem, aí o que é que ela vê? Bom, não fiquei rico ainda, não chegou o carro ainda, eu não fui abençoado ainda, então eu vou embora. Aí um monte de gente decepcionado, porque fizeram promessas falsas, é grande. É por isso, meus amados irmãos, que o seu testemunho, que a sua palavra, que a maneira de você falar de Jesus, ela precisa ser verdadeira em Deus, aleluia. Porque é isso que vai contar. Porque se você fala uma coisa, mas você vive outra, as pessoas notam, não se engane. Não se engane que se você disser uma coisa e as pessoas começarem a olhar você, elas vão ver, mas fulano não tem a vida que condiz com a mensagem que essa pessoa ela está falando. Ou seja, do jeito que você é na igreja, tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, tem que ser na rua, tem que ser aonde você estiver. Quem pode levantar a mão aí e dizer glória a Deus? Porque se não for assim, vão notar aonde você está falhando. Isso pode atrapalhar. Me lembro que eu pregava para uma família. E aí eu dizia à irmã, a irmã tem que ficar mais calma, que a irmã era meia... Porque pode ser que seu esposo se converta e a irmã atrapalhe tudo. Porque eu tinha notado que o que ela dizia não batia com o que ela fazia. Quem está entendendo aqui? Aí eu começo a pregar para o varão se converte. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. 2 semanas depois ela puxou a faca para ele. Meu Deus. Ou seja, a pessoa falava de amor, mas numa raiva que teve foi puxar a faca. Aí lá vai o varão ligar para mim, pastor, essa mulher está doida. Então, irmãos, a gente precisa andar de acordo com o evangelho. Quem está entendendo aqui? Ou seja, aquilo que fala tem que condizer com aquilo que está sendo feito, porque a palavra ela precisa ser verdade. Qual foi o erro de Ananias? Qual foi o erro de Safira? Eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Eles disseram, olha, nós estamos entregando tudo, mas na verdade eles tinham escondido. E o Espírito de Deus, que sonda a igreja, que vê todas as coisas e que contempla todas as coisas, ministrou ao coração de Pedro, e aí a história terminou do jeito que terminou. Portanto, guarda essa palavra nessa manhã. Qual é a área da tua vida que está precisando do toque de Deus? Qual é a área da tua vida que está precisando ser tocada por Deus? A área da vida de Ananias e Safira era a área financeira, mas tem gente que precisa do toque de Deus na área relacional, na área profissional, na área familiar, porque nessas áreas muitas vezes há falta da verdade, mas nessa manhã o Espírito de Deus ele vem sobre a igreja e diz, eu vou trabalhar na área que está sendo necessitada de trabalho. Quem pode dar glórias a Deus aqui nessa manhã? Então, meus irmãos, porque quando a gente anda nesse princípio, a gente começa a acertar. Então é preciso andar na verdade. Outra forma da gente encarar, a primeira forma é encarando com o quê? Com a verdade. Com a verdade. Porque nessa área aqui, muitos há que se atrapalham. Às vezes a pessoa mente tanto que ele mesmo não sabe quando está mentindo mais. Você pensa que não existe? Existe, meu irmão. Tem gente que mente tanto que ele acredita até na mentira que ele está dizendo. De tanto mentir. Aí Jesus disse, não, quer andar comigo vai ter que largar esse negócio. Aí ele continua aqui no texto. Como é que se encara, meus irmãos, as coisas de Deus? As coisas de Deus, elas devem ser encaradas com lealdade, verdade, lealdade.
Lealdade é a capacidade de ser confiável. Isso é lealdade. É a capacidade de você dizer, rapaz, eu confio naquela pessoa. Aquela pessoa, quando ela diz, ela faz. Quando ela promete, ela cumpre. É essa capacidade. E esse foi outro problema na vida desse casal. O problema da lealdade. Quando eu li essa história aqui, eu encontrei duas coisas aqui no que diz respeito à lealdade, que são vistas aqui, tá certo? A primeira coisa é dentro dessa lealdade que deveria ser feita, deveria ter sido exercida, é a deslealdade. Isso é a primeira coisa. Eles foram desleais a quem? A Deus. Foram desleais a quem? Aos apóstolos, ao ministério. Foram desleais a quem? A igreja toda. Porque talvez eles quisessem imitar a Barnabé, porque a Bíblia diz que Barnabé foi lá e entregou o valor. Ele trouxe o preço e colocou ao pé dos apóstolos. Rapaz, bonito isso que ele fez. Pegou tudo, botou lá. Capítulo 4, versículo 35 diz isso. Que Barnabé foi lá e colocou, versículo 36 e 37, perdão, ele diz isso. Ó, Barnabé foi lá e colocou tudo. Rapaz, coisa bonita. Porque tem gente que faz isso. Rapaz, como é bonito aquele negócio que fulano fez. Eu vou lá e vou fazer também. Só que aí, irmãos, eles fizeram com deslealdade, não dá certo. Os dois arquitetaram entre si e disseram assim, ó, nós vamos fazer, mas se assim, não, conta não, mas todo mundo vai olhar para a gente e vai dizer assim, ó, pense num casal abençoado, é um casal tão abençoado, porque eles dão tudo, vê como eles dão tudo, venderam, abençoaram a igreja, tá vendo? Agiram com deslealdade. A segunda coisa que eu vi no texto é a lealdade à coisa errada. Você sabe que tem gente que é fiel à coisa errada. Você está dizendo, meu filho, isso aqui, ó, é mané, isso aqui é coisa de Zé Mané. Isso aqui, ó, é Zé Mané, isso aqui é de Chiquinha, entendeu de Chiquinha? Ó, filho, isso aqui vai dar errado. Filho, isso aqui vai dar errado. Mas tu sabe o que a pessoa faz? Eu vou. Aí, meu filho, põe a mão na... Não, mas sabe o que é isso? Ser leal à coisa errada. E no caso aqui do texto, foi Safira que foi leal às coisas erradas. Porque nem discernimento essa mulher teve. Porque, meus irmãos, entenda. Quando você chega num ambiente que alguma coisa a mais aconteceu, você nota nos olhares. Você chega num ambiente, tem alguma coisa errada, você já começa. Opa, o que aconteceu? A mulher estava tão sem discernimento, que ela chegou lá no lugar onde estava todo mundo reunido e não percebeu nada. Percebeu que o marido tinha morrido, percebeu nada, que a história já tinha sido revelada. Pedro chega, deu a chance para ela. Minha filha, venha cá. Vai Senhor, Pedrinho. Rapaz, querido, me diga uma coisa, vaz Deus, que bênção, glória a Deus. Me diga uma coisa, aquela oferta que você deu, foi esse mesmo valor? Irmão, na hora, era para ela ter percebido. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque já contaram o dinheiro? Não já distribuíram? Então, vai perguntar o quê? Mas só que ela estava leal à coisa errada. Esse aqui é o problema. E aí, meus irmãos, a gente deve notar, porque muitas vezes, irmão, nós somos chamados de forma traiçoeira a sermos leais às coisas erradas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, quantas vezes, eu não era pastor, era o irmão Maurílio, quantos convites eu recebi, quantos convites, para ir para a igreja tal, para a igreja fulana de tal. Um abençoado chegou e disse assim, Maurílio, vem cá. Eu disse, não, rapaz, estou começando uma denominação agora, e vem cá e eu te unjo, pastor. Aí meu coração dizia, rapaz, Deus não está nisso não. O cara abriu de todo jeito, abriu no empurrão, não vou não. Quantas vezes, irmão, veio o convite daqui e dali. Só que no meu coração tinha uma coisa, era o princípio da lealdade. Lembro numa época que a gente estava na igreja mãe daqui, teve um problema, que houve saída de alguns irmãos, e a minha postura sempre foi, rapaz, eu fico do lado do pastor, acabou-se, pastor Américo e acabou-se, então podia sair quem quisesse, estava lá, acabou-se, por quê? É um princípio instalado na mente e no coração, lealdade, aleluia, dá para dizer glória a Deus aqui? Aí Deus, irmão, quando Ele olha para a terra, Ele conta exatamente com esse tipo de pessoa.
Deus conta com os leais na igreja. Oh, glória a Deus. Porque quem não é leal atrapalha. Quem não é leal é pedra de tropeço. Quem não é leal, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado, como no caso de Ananias e Safira, que pagaram alto preço por causa da falta de lealdade. Mas hoje, a nossa época, o nosso tempo, é o tempo que Deus está levantando pessoas leais a Ele, leais ao ministério, leais à sua congregação, pessoas, irmão, que verdadeiramente se pode confiar. Louvado seja Deus. Imagine, meus irmãos, como a lealdade é importante. Existem missionários que eles vão para missões chamadas Missão Caveira. Não tem nada a ver com BOP não, viu? A Missão Caveira é quando esses missionários são enviados para países absolutamente fechados. Países comunistas e países muçulmanos, onde o evangelho é proibido pregar. De maneira que levar a Bíblia para esse país é chamado de contrabando, para você ter a noção do negócio. Então, vai entrar com a Bíblia ali, é contrabando. Então, imagina agora a lealdade dos missionários, que se entram num desses países, levando uma porção de Bíblias, e eles são pegos. Quando eles são pegos, eles têm que ser maduros o suficiente para morrer pela causa. Porque quando são pegos, vai ser exigido dele de nomes de pastores, nome de igrejas, aonde estão localizados, qual era o endereço, aonde seria entregue essa Bíblia. Tinha que ser feito assim. E se eles não entregam, eles tinham que ser suficientemente maduros para ser disposto a morrer pela causa. É aqui onde a lealdade conta. E a fidelidade de Deus opera aonde a lealdade está presente. Diga glória a Deus. O irmão André, que é um dos missionários mais conhecidos no Brasil, ele estava levando um carregamento de Bíblia para um desses países comunistas, no porta-mala do seu Fusquinha. Quando ele chega na alfândega, ele pensando que os guardas iam deixar passar, os guardas parou. Pediu os documentos, ele entrega os documentos. Aí, guarda da alfândega, o que é que tem debaixo do capô? Aí ele sentiu aquela voz do Espírito de Deus dizendo assim, diz que tem laranja. Aí ele pensou, meu Deus, eu vou mentir. Ele disse, eu vou cegar a visão do homem. Tu crê nisso, irmão? Aí o missionário disse, tem laranja. Ele disse, abre o capô. Ele abriu o capô, fechou o capô, disse, corra logo, porque senão a laranja vai estragar. Sabe o que é isso, irmão? Quem é leal a Deus, Deus faz milagres. Dá para dizer glória a Jesus. Quem é leal a Deus, aleluia, Deus faz os seus milagres para essas pessoas. Por isso eu estou te dando essa palavra da lealdade aqui nessa manhã. Não faça como Ananias, não faça como Safira, aonde não foram leais, mas seja leal que você vai ver a providência de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus operando no seu viver. Quem pode adorar, glorificar e dar uma salva de palmas ao Senhor aqui nessa manhã. Porque Deus conta com os leais. Deus conta com quem não retrocede. Deus não abandona, Deus não deixa essas pessoas por nada. Sabe por quê? Porque elas são leais. Glórias a Deus. E há uma coisa que eu quero considerar em último lugar. Quando você olha para o texto, não somente você vê essa posição da verdade e da lealdade, mas a gente entende pelas falas do apóstolo que as coisas de Deus elas devem ser feitas de bom coração. Porque a Bíblia nos diz aqui no versículo de número 3 que o coração dele não foi um bom coração não. Olha o que diz aqui no versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Então, o coração de Ananias estava cheio.
Mas não estava cheio de coisa boa, não. Estava cheio de coisa ruim. Então ele estava servindo de bom coração? Não. Ele estava servindo para aparecer. Ele queria aparecer como um dos grandes doadores da igreja. Porque a igreja estava no início, a igreja estava na expansão. Vários irmãos estavam precisando de ajuda. Nesse tempo aqui não havia prédio. Eles adoravam a Deus nas casas. Mas o que é que eles faziam? Eles procuravam fazer a manutenção dos seus anciões, dos seus obreiros, e ao mesmo tempo expandir a igreja para outras fronteiras e sustentar os órfãos, as viúvas e os pobres. Era isso que era feito com dinheiro. Mas só que Ananias e Safira não fizeram isso de bom coração, fizeram com coração ruim. E pense numa coisa que Deus detesta, irmão, é quem faz as coisas de Deus com coração ruim. Porque na Bíblia, o que você vai ler em 2 Coríntios 9 é: Deus ama ao que dá com alegria, sorrindo, faz as coisas de Deus assim, ó, feliz e alegre. Mas quando a pessoa ela faz as coisas de Deus travada, com o coração cheio de coisa ruim, essa obra não prospera. Essa coisa que está sendo feita para Deus não vai à frente. Mas quando a coisa é feita de coração, oh glória a Deus. Quando a coisa é feita, a pessoa faz porque tem um coração bondoso. Ela faz porque o nome de Deus vai ser glorificado. Logo, logo esse negócio prospera. Por quê, pastor? Porque é feito de bom coração. E Deus está com seus olhos assim. Ele olha primeiro a pessoa, depois o que a pessoa está fazendo. Então preste atenção. A primeira coisa que Deus olha é para você. Aleluia, glória a Deus. Deus olha para você. Deus olha para o seu coração. Deus olha como é que você está vindo aqui nessa manhã. Louvado seja Deus. Deus olha como é que você vem para a igreja. Porque muitas vezes tem pessoas que às vezes vêm forçado. É como aquela história que eu gosto muito de contar. A mãe falando com o filho: bora meu filho, eu vim aqui meu filho para a gente ir para a igreja. Vamos para a igreja. Não vou não, mãe, eu não vou não. Vamos meu filho, vamos. Eu não vou não, mãe, já disse que eu não vou. Por que é que eu tenho para ir para a igreja? Aí o filho responde, a mãe responde: é porque você é o pastor da igreja. O cara estava de mau grado, não queria mais ir, entendeu? Coitada da mãe, chega na porta da casa do filho lá: bora meu filho, bora, vou para a igreja com você. E ele sem querer ir, ela estava de mau grado, o coração estava indisposto. Mas Deus, Ele quer corações dispostos para a obra dEle. Quem pode dizer glória a Deus? Fazer a coisa de bom grado. E meus irmãos, e às vezes Deus te leva, Deus te ensina a fazer isso pelas experiências. Me lembro que eu saí do trabalho, tinha acabado a jornada de trabalho, 6 horas a gente baixava as portas e ia embora. E pega o ônibus, estava cansado, dor de cabeça. Quando o ônibus enrola, o ônibus que vai para Tambaí, ele enrola ali na rua da maternidade, dá a volta ali pelo cemitério, volta pela praça 6 de junho, aí vai para Tambaí. E eu me lembro que quando o ônibus ia enrolar ali para a rua da maternidade, o Espírito de Deus disse assim: desce. Eu estou cansado, eu estou com dor. Desce! Aí eu desci do ônibus. Pronto, Senhor, desci. Vai lá para a praça e prega. Senhor, são 6h40 da noite. Vá para a praça e prega. Eu parecia Jonas nesse dia. Ô filho, pregar. Olha, pai, preguei de todo jeito, meu irmão. Pensa que uma semana atribulada foi essa. Deus começou a apertar. Disse: eu não quero você assim, eu não quero você fazendo desse jeito. Aí na outra semana, no mesmo dia, Deus disse: desce. Sim, Senhor. Já desci rindo. O que é isso? É Deus trabalhando no coração. Porque eu me lembrei do aperto da semana, eu disse: eu quero ser apertado nada, meu filho. Aí a pessoa já faz de bom coração, diga glória a Deus. Meus irmãos, que não seja preciso de aperto. Amém. Glória a Deus. Que não seja preciso de aperto na sua vida. Que não seja preciso que Deus aperte. Você pode dizer para 2 ou 3 aí: que não seja preciso que Deus te aperte. Porque você sabe que tem gente que só vai no aperto. Então, o aperto de Ananias e Safira foi morrer. Mas que não seja preciso, porque as coisas de Deus, elas devem ser feitas de coração. Elas devem ser feitas, irmão, com o coração assim mais, sabe, irmão, mais quebrantado diante do Senhor. Mais quebrantado diante de Deus. Eu me lembro de um vaso que andou por aqui um tempo.
Tem vários que não gostam de ser corrigido pelo pastor. Tem vários que quando o pastor chega, diz, filho, vem cá. Tá errado isso aqui, varão. É assim, assim. Eu me lembro desse vaso. Eu corrigi. Disse, varão, é assim, assim, assado. Maneira, postura, forma de você tratar os outros. Errado. Muito grosso, muito truculento. Está errado, varão, não é assim. Sei que o varão, ele disse assim, olha, não tinha gostado. Olha, no dia que eu sair desta igreja, esta igreja quebra. Aí eu disse assim, varão, o seguinte é isso. De número 1, quem sustenta a igreja é Deus. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, chamado pastor Vanderlan. Ele dizia assim, ó, quer sair, filho? Pode sair. Sai 1, entra 10. Sai 10, entra 100. Sai 100, entra 1000. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém, meu irmãozinho. Ficou com raiva e foi embora. Aí tu sabe o que aconteceu? Deus sustenta a igreja até hoje, irmão. Diga aleluia. Porque Deus, irmão, está interessado em como você faz. Eu pergunto, um coração de uma pessoa dessa estava bom? Estava bom o coração de uma pessoa dessa? Estava não, porque fazia para aparecer. E Deus não conta com esse tipo de pessoa. Aí o que é que Deus faz? Foi embora, Deus trouxe dezenas e dezenas e dezenas de outras pessoas. E com um coração muito mais bondoso, coração muito mais quebrantado. Porque Deus quer pessoas assim no seu reino. Diga glória a Deus. Pessoas com o coração voltado para a glória dele. Voltado para o que ele quer. Hoje os olhos do Senhor estão procurando essas pessoas assim. Pessoas de bom coração. Que é aquela pessoa que você nem precisa, irmão, falar muito não. Ela traz pessoas para a igreja, ela evangeliza, ela contribui, ela ora, ela intercede, ela está presente nos cultos. O que é isso? É uma pessoa que tem um bom coração, é uma pessoa que está disposta a servir, é uma pessoa que diz assim, ó, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É com essas pessoas que Deus olha e é essas pessoas, irmão, que faz a obra avançar. Quando uma pessoa ela tem no seu coração essa coisa de ser agradecido a Deus e ter um bom coração voltado para as coisas de Deus, ela faz, irmão, e dá glória a Deus em fazer, e dá aleluia. Ela serve a Deus assim. Ela diz, olha, Senhor, eu estou ali, e eu faço de bom coração, eu não estou esperando nada, eu não espero receber nada. Irmãos, era assim que eu comecei. Quando eu estava na igreja, o pastor chegava, Maurílio, eu estou aqui, pastor, assim vou, pastor, faço. Maurílio, tal dia tu prego, pastor. Pastor, olha, nem precisava mandar, pastor, eu estou indo lá na praça pregar, tá certo, meu filho. Quando era nos dias de culto, eu estava lá no dia de culto, pastor, olha, se converteu e se converteu também. Discipulava o povo, pastor, olha, eu estou cuidando de fulano, era bem uns 5, discipulando. Porque quem quer, olha para o vaso assim, quem quer, não, diga mais forte, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E geralmente quem faz porque tem um bom coração. E geralmente quem não faz porque o coração dele é um mau coração. É um coração que quer luzes, quer holofote, quer aparecer, quer ser estrela. E como dizia Hernandes Dias Lopes, em uma das suas mensagens, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse, a estrela só brilha enquanto o sol não aparece. Porque quando o sol aparece, as estrelas deixam de brilhar. Ou seja, aleluia, as estrelas na igreja só brilham enquanto Jesus não aparece no lugar. Porque quando Jesus aparece no lugar, as estrelas desaparecem e ele, aleluia, ganha o holofote e ele ganha a atenção. Que Deus, meus irmãos, aleluia, ponha isso no nosso coração. De verdadeiramente estar e ser disponível para Deus. E eu vou te dizer, Deus vai abrir as portas do entendimento para o serviço no meio da igreja, de tanta coisa que vai ter para fazer, de tanta coisa para executar, glórias a Deus. Então, o conselho que eu estou, vai lá e pega, vai lá e faz, usa o coração bom que Deus te deu e faz as coisas para Deus da melhor forma possível. E outra, não queira aparecer. Olha para o vaso e diga, não queira aparecer, vaso, não queira. Deixa Jesus aparecer e te apresentar que é melhor. Essas, irmãos, são as formas da gente
encarar as coisas de Deus, da gente encarar as coisas do Senhor. A gente precisa encarar com a verdade, com lealdade e de bom coração. Porque quando a gente encara as coisas de Deus dessa forma, a gente não passa pelo vexame, pela vergonha e juízo que Ananias e Safira passaram. E mais, quando você não tem esse coração, outro dia, quem sabe, possa falar de Barnabé. Quando você tem um coração de Barnabé, que está nos versículos anteriores, capítulo 4, 36 e 37, o coração de Barnabé, ele era verdadeiro. Foi o que Deus fez. Deus fez de Barnabé um missionário. Deus fez de Barnabé um plantador de igreja. Deus fez de Barnabé um dos maiores pioneiros da igreja primitiva. O homem foi tão importante na igreja primitiva. Agora lembre-se, ele não quis aparecer, ele só quis ser servo. Ele foi tão importante na igreja primitiva que Deus incumbiu ele de discipular o apóstolo Paulo. Olha o privilégio, irmão. O apóstolo Paulo se converte. Quem é que discipula o apóstolo Paulo? Barnabé. Barnabé pega Paulo e sai para fazer as viagens missionárias e treina Paulo. Chegou um ponto que eles não ficaram mais juntos, mas eram irmãos em Cristo. Ao invés de uma companhia, agora tinha duas companhias missionárias. A companhia de Paulo e a companhia de Barnabé. Foi um instrumento, mas como era o coração de Barnabé? O coração de Barnabé era do jeito que eu acabei de falar aqui. Era um coração verdadeiro, era um coração leal. Era uma pessoa verdadeira, era uma pessoa leal, era uma pessoa de bom coração. Que Deus pegue essa palavra, irmão, que eu falei hoje aqui, e que Ele coloque lá dentro do seu coração. E lá dentro do seu coração a palavra fique mexendo, remoendo. E você procure as melhores formas e as melhores maneiras de praticar isso. A vida de Barnabé foi poderosamente abençoada. A vida de Ananias e Safira não foi. Todos os servos de Deus que andam nessa linha que eu acabei de falar hoje, Deus vai dar um jeito de surpreender eles. Tu crê nisso aí, meu irmão? Deus vai dar um jeito de surpreender. Por quê? Porque tem esse coração, porque tem essa disposição. Aí quem tem essa disposição pode ter certeza que o Senhor vai operar na vida dessa pessoa, que Deus vai fazer algo poderoso na vida dessa pessoa. Quem recebe essa palavra? Quem toma posse dessa palavra nessa manhã? Fica de pé, querido, vamos orar nessa manhã. Não há nada melhor do que uma consciência limpa diante de Deus. Servir a Deus de maneira singela, com verdade, com lealdade, de bom coração. Ah, pastor, tem áreas que está precisando desse trabalho na minha vida. A gente vai orar nessa manhã. Tem áreas, pastor, que eu ouvi, eu entendi, e Deus tocou através da palavra. Tem áreas que precisam ser trabalhadas. Graças a Deus que tem consciência, porque na mente de Safira não teve consciência nenhuma. Na mente de Ananias ele não sentiu nada, mas pelo menos uma coisa serviu à história, para alertar a gente. A história foi ruim? Foi, mas até essa história ruim tem um alerta para a gente. E que alerta é esse? Está mostrando o caminho que a gente deve andar. Siga, ande nesse caminho. Aí você vai ver a mão de Deus repousando sobre a sua vida. É promessa de Deus. Você vai ver a bênção de Deus repousando, porque você está andando desse jeito. Muitas vezes a gente tem áreas da nossa vida amarrada, porque a gente está andando fora. A gente não está andando no princípio, a gente não está andando na palavra. Entendeu? A gente não está andando conforme Deus quer. Aí a gente tem esse empecilho, tem esses bloqueios. Mas a partir do momento que a gente, não, agora eu vou seguir o que a palavra está dizendo. Eu vou praticar o que a palavra está dizendo. É para andar assim, é para ser desse jeito, eu vou ser desse jeito. Aí você vai ver que portas fechadas vão começar a se abrir. Você vai ver que coisas que eram complicadas vão começar a se desenrolar. Mas por quê? Por causa do princípio do qual você está andando, que são princípios bíblicos e verdadeiros. Aí você vai ver, rapaz, e não é que está ficando diferente? Fica diferente quando a gente anda na presença. Fica diferente quando a gente obedece a palavra. Fica diferente quando nós, irmãos, encaramos as coisas de Deus da maneira correta. Aí tudo fica diferente.
Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, por ouvir e sermos expostos à Tua palavra. É a Tua palavra que tem poder. É a Tua palavra que convence, é a Tua palavra que muda, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que é a revelação das revelações para a nossa vida. Então pegue esta palavra, Senhor, e muda o nosso ser, muda a nossa alma. Nós não queremos o espírito de Ananias e de Safira, nós não queremos, ó Pai, faltar com a verdade, sermos desleais, fazermos as coisas com o coração cheio das coisas que Satanás coloca, mas nós queremos, Pai, fazer as coisas em verdade diante do Senhor. Nós queremos fazer, meu Pai, as coisas com lealdade ao Senhor. Nós queremos fazer as coisas, ó Pai, de bom coração para o Senhor. Coloca isso na nossa alma, coloca isso no nosso coração. É o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do Senhor, e aquele que pode, aplauda e glorifique a Deus nessa manhã. Oh glória! Poder se assentar, meus amados irmãos.